Bom, pessoal, então, continuando aí, a gente agora pode melhorar aqui, né? A gente colocou aqui temporário mesmo, só para a gente ter aí as nossas variáveis. Então, vou colocar aqui, no caso, ativo, não é isso? O nosso produto. O preço, então, pode ser aqui o preço, não tem problema nenhum. E por aí por diante. Então, aqui, se ele tiver ativo, né? Então, não tem problema nenhum. E depois a gente muda aqui. Aqui é o input do nosso... vamos rodar aqui só para vocês ter uma noção aí. Vamos salvar. E vamos aqui executar. Carregando aí para nós. E nós então já temos ali produtos, nome do produto, né? A gente pode dar espaço aqui, ativo, preço. Temos aqui o desse produto, temos aqui a nossa caixa de texto, temos nosso input e por aí afora, né? Então é isso aí que a gente está trabalhando agora. Então o input do preço aqui, né? Pode ver ali, temos aqui o input do preço, a gente pode mudar também. Então coloquei desta forma aqui para vocês terem uma noção de como estava aqui. Então este produto, né, pode ser desta forma. Então colocamos mais ou menos este produto, não é isso? No caso aí você pode dar espaço aqui, tá, pessoal? Pode dar mais espaço assim, não tem problema nenhum, né? Depois a gente pode dar espaço aqui também desta forma. Aí vocês quem coisa aí, né? Então tá aqui, vamos colocar ativo também, né? Ok, então bacana aí. O input do preço, então só vou colocar aqui insira, pode ser só preço também, né? Ok, ou digito preço como queira, ou coisa qualquer, tá, pessoal? Então se a gente voltar aqui, vamos aqui salvar. Se a gente vir aqui, a gente já vai ter isso aí, né? Nome do produto, tá ativo, preço desse produto, este produto é ativo ou está ativo, ativo, preço e por aí vai, né? Então, este produto está ativo ou está available, né? Available, como é que fala available? Se vocês acompanham o meu canal, que sabe que eu moro já há 38 anos fora do Brasil, né, pessoal? Então algumas palavras já faltam aí. Então, mais ou menos isso aí, não é isso? Então, vamos só modificar aqui. Este produto está, né? E aí ele parece ali ativo para a gente, né, pessoal? Então vamos fazer isso aí. Se a gente voltar aqui, eu vou dar espaço aqui para ficar legal ali. Aqui também eu vou dar um espaço, mas aonde? Então este produto, né, está desta forma aí. E aí traz o valor para a gente, né? O nosso valor. Ok, então basicamente é isso aí, né, cara? Aqui também eu posso colocar aqui cor desta forma, não tem problema. Azul, aqui é o tamanho, não é isso? Então tamanho. Que mais? Aqui o gosto e blá. Ok, bom. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar estes valores, né? Eu salvei? Não, né? Então vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui. E tá aí, quando eu clicar em azul, ele me traz este, o key, né? Que é o key e o value deste produto aqui. Se eu trazer pera, que traga os outros values aí, né? Então, vamos fazer isso aí. Bom, para isso aí, então, a gente vai fazer o seguinte, precisa passar um valor para o nosso select, né? Então, o nosso select, ele vai receber o seguinte, vamos vir aqui, vou dar um espaço aqui, e o nosso select vai receber o que? O arroba bind, né? Para ele poder receber este valor, e este valor ele vai simplesmente receber
que vai ser igual o que? Ao nosso select, né? Agora, que select é esse? Selected, ou no caso, no passado, né? Vamos pôr selected, desta forma aí, que é o selecionado, né? No caso, quando eu seleciono, então selecionado, ele me traz este nosso prop, né? Do nosso produto. Observe aqui que a gente não tem isso aí, a gente precisa criar, né? Então, Ctrl o C. Então, vamos vir logo abaixo. Eu vou dar um Ctrl o V aqui. Primeiro, vamos colocar uma tag BR aqui, né? Para ele poder dar um espaço aqui para nós, né? E vamos fazer... Epa, que merda, né? Vamos, vamos vir aqui e fazer o seguinte. Bom... Não, tô acostumado com o VS Code e aqui eu tô apanhando aqui. Bom, então, para gente dar um espaço BR desta forma aí, ele cria a tag aí para nós e vamos dar um Ctrl o V. Bom, então eu preciso fazer o seguinte, nesta prop, né, no caso aqui, select, no caso aqui, vou passar este valor do nosso produto que está no select prop, desta forma aqui, tá, pessoal? E vou simplesmente atribuir a ela. Então, ela vai ser igual que a dois pontos, a nossa arroba select, o que a gente acabou de criar agora, a nossa select prop, né? Então, vamos pegar aqui e passar ela aqui. Bom, então estamos referendo, né? Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer um if aqui, né? Ou seja, uma verificação. Então, if o que? Abrimos aqui o nosso parênteses e eu já vou entrar negando esta opção para mim não precisar fazer else, blá, 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 blá. Então, eu vou passar este valor como uma string e nessa string eu vou dizer se is multi, desta forma aqui, se você dá contra barra de espaço, ele costuma a coisar aí, mas não é is e nulo, né? No caso, se ele for nulo, or, desta forma aqui, empty, eu estou dizendo, se este campo tiver vazio, ou seja, se ele tiver nulo, ou se tiver vazio, eu preciso selecionar. Então, eu chamo a minha selected o que? Prop, né, pessoal? Lembra que a gente está passando ela aqui, ó, a gente está atribuindo ela, correto? Então, Ctrl o C e passo ela aqui, Ctrl V. Como eu estou me referenciando ela aqui, eis a questão. Vamos então entender que se eu vim logo embaixo aqui, eu tenho estes produtos com o que, com o ID e com o value. Então, quando eu selecionar aqui, eu quero o valor deste produto 1. Quando eu selecionar lá, tanto aqui o tamanho que ele me traz azul, só que este ID ele tá invisível ali para nós, a gente não tá pedindo para mostrar ele, beleza? Então ele vai selecionar pelo ID aonde a nossa aqui seja selecionado e me traz este valor. Bom, eis a questão, né? Então, entendido isso daí, cara, vamos fazer o seguinte, vamos acabar de implementar a nossa lógica aqui. Então, eu vou pedir ele simplesmente, eu vou abrir uma tag P aqui, ele trouxe ali prop. Então, vamos fazer o seguinte, neste P eu chamo o meu selected value. Então, digamos que se eu selecionar, então selected, eu vou simplesmente colocar desta forma, depois a gente muda ali, tá, pessoal? O value que vai receber 2 pontos e passamos aqui o que? Qual é o produto? Então, preciso buscar o meu product, não é isso? Lembra disso aí que a gente já fez em vídeos anteriores. Ponto, o que eu quero do meu produto? Então, meu product o que?
properties, que já está mostrando aí que são as propriedades deste meu produto, ponto first, desta forma, deixa eu ver se ele first ou default, então primeiro ou padrão, de onde eu vou passar aqui uma URL desta forma, ou seja, só uma variável, e eu aponto, no caso aqui, ele me deu a unit, né, que é o mesmo que unidade de inteiro, mas eu posso especificar isso aqui desta forma, que só de tá, pessoal, não tem problema nenhum. Então, para onde eu vou apontar ele? O ponto que a minha key. Quando eu selecionar a minha key, eu quero que ele me selecione o que? O nosso produto, né? O produto, para que você entenda, depois a gente vai lá. Quando eu selecionar ali na minha drop down, aqui eu quero que ele traga o valor do meu produto. Então, eu digo que a minha key, não é isso? A minha key seja igual o que ao meu produto selecionado, né? Então chamamos aqui o meu selected o que property, né, pessoal? Observe aqui que a gente tem ela aqui. Vou fazer isso aqui, Ctrl o V, e tá aí pra gente, né? Eis a questão. Quando eu seleciono esta nossa unidade, eu preciso que ele me traz o que? O valor desta nossa aqui. Então, estou dizendo, se minha aqui for igual o produto que eu selecionar, não é isto? Que me traga o valor daquele produto. Então, preciso ainda aqui, só que isso aqui fecha o nosso coisa aqui, e aqui eu trago a minha variável que value, porque eu preciso de mostrar este valor, né, pessoal? Ok, bom, temos alguns erros, mas é muito simples aqui. Bom, né, se observar, aqui, se observar, eu preciso agora trazer todos estes nossos produtos conforme a gente selecionou, né? Então, qual é a minha variável? Selected prop, né? Então, preciso simplesmente fazer o seguinte. Preciso criar um método private, e este private vai ser do tipo string, e o que eu vou fazer o que? Todas as vezes que eu fazer o loop lá, né, que a gente acabou de fazer aqui com a verificação, eu preciso limpar a minha string, a minha variável, para ele poder carregar o outro, né? Então eu falo que minha string vai ser igual que a vazio, correto? Então, bacana. Eis a questão. Esse string aqui, letra maiúscula, né? Ok, bom, tendo isso aí, a gente ainda tem um erro aqui. Que erro que é esse? Bom, se observar, este erro não... Deixa eu verificar aqui por quê. Como a gente está pegando o value, né, passando ele aqui, ok. A nossa aqui, esta string eu não posso passar ela desta forma, é minúsculo mesmo, porque senão eu vou estar passando ela como no valor de variável, ok. E aqui também não é 2 pontos, e sim 1 ponto, porque eu estou pegando a propriedade is null ou empty. Agora sim, vamos salvar. E a gente já pode ter estes valores aqui. Vamos dar um refresh aqui. E vamos fazer o seguinte. Então, quando eu selecionar azul, ele me mostra aí a cor, né? Mas aqui, tamanho 20, ok? Se eu trago a pera, traz o valor, mas parece que... Ok, se eu der um refresh, estes valores somem, né? Ok, vamos fazer o seguinte então. Este module aqui, a gente não vai precisar dele. Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte, pode fazer esse import, tanto aqui em cima, using module, ou você pode fazer lá no import,
principal. Eu vou mostrar ali. Se eu vim aqui no nosso imports aqui, ó, e eu dizer aqui que eu estou usando, então arroba, no caso aqui using, né? Então se eu estiver usando e passa aqui o meu modules, desta forma aí tá de bom tamanho. Então a gente já está importando ele para ser usado aí. Se eu voltar aqui, opa, não aqui, e sim, se eu voltar aqui, ok, vamos fazer o seguinte, aonde tem modules aqui, então agora eu posso tirar, então posso tirar aqui, aqui também, poderia selecionar tudo ali, ok, aqui, e tá aí de bom tamanho, aqui também, Então, dá na mesma, tá, pessoal? Se eu vim aqui executar novamente, a gente já não vai ter erros também, porque a gente fez o import direto aqui no nosso arquivo de imports, tá, pessoal? Então, bacana aí. Então, vamos esperar ele aí carregar para a gente ver se vai dar algum erros ou não, né? Então, vamos verificar aqui. E tá aí pra gente a mesma coisa, tá? Então se eu selecionar, ok. Se eu selecionar, traz aí pra gente, tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e no caso aqui, como eu coloquei aqui também, então vou colocar aqui, por exemplo, valor, no caso aqui, não é valor, né, cara? Então pode ser, vamos colocar aqui assim, valor selecionado. Só tô dando um exemplo aqui, porque depois a gente vai mudar tudo isso aqui, tá, pessoal? Ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui também posso colocar valor da seleção, né? Ou selecionado, né? Selecionado, ok. Vamos salvar. E a gente já tem estes resultados aqui, né? Então, se eu vim aqui, temos ali valor selecionado, pera. Aqui ainda é selecionado, ok. Mas aqui o nome da nossa coisa aqui, né? A gente não modificou, né? Então, vamos fazer isso aí. Então, se eu vim aqui, cadê ele? Aqui, aqui valor selecionado e tá aqui pra gente, né? Então temos aqui a nossa seleção, temos aqui no nosso nome, né? Então vamos também trocar o nosso coisa aqui, ó. Então selecionado, vamos colocar aqui, a gente coloca aqui seleção também, aí não, mas já temos aí, né? Podemos colocar aqui propriedade selecionada, né? Pode ser propriedade selecionada. Aí, pessoal, vocês vão colocando de qualquer forma aí que fica aí legível para o tipo de projeto que você está fazendo, tá? Mas depois a gente vai modificar isso tudo aqui, tá? A gente só está estruturando a nossa lógica aqui e depois a gente vai implementar aqui conforme o nosso sistema, né? Ok. Bom, a gente pode estilizar um pouco, né? Depois a gente melhora isso aí. Vamos fazer o seguinte, se eu vir cá em cima e começar a estruturar, eu vou criar aqui uma div, no caso, vamos fazer o seguinte, div, não é isso? E vamos dizer que essa div vai ter uma classe, vamos colocar uma classe para ela, e esta classe vai receber o seguinte, vamos colocar row, e o que vai acontecer aqui? Vamos aqui criar outra div aqui, no caso que não precisa tanto espaço assim, né? Mas vamos lá, vamos criar outra div, e essa div vai receber o seguinte, o que a gente vai colocar aqui? A gente colocar tudo que vai ser atualizado ali. Então vou colocar aqui uma classe também. Essa classe ela vai ser de coluna
coluna, que vamos pôr umas 5 ou 6 e vou colocar borda nela também, para ela ficar ali bacana, e P3 aqui para ela. Bom, tendo isso aí, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl o C aqui e vamos ter outra div aqui. No caso, pode ser da mesma maneira aí, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente trazer estes nossos dados para cá, né? Ou seja, o que a gente acabou de fazer aí, né? Bom, então, se eu vim aqui e pegar estes valores aqui que a gente tem, vamos vir aqui, temos o nosso, a nossa selected, né, que é daqui que começa a atualizar todo o nosso template, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ou a gente pode selecionar tudo aqui, cara. Então, temos o nosso input, então tudo aqui até essa seleção, né? Então vamos dar um Ctrl X aqui e vamos colocar aqui primeiro, né? Então Ctrl V, aí vamos verificar como que vai ficar. Eu não salvei, mas se a gente vir aqui e salvar, a gente já pode, aí sim, ok. E aqui a gente vai ter os nossos produtos aqui, né? Ok, vamos então fazer o seguinte, agora vamos recortar aqui, né? Por exemplo, a gente recortou aqui, isto aqui é o que vai fazer o display do nosso coisa, né? Então podemos dar um Ctrl X e jogar mais aqui adentro, né? Dentro desta outra div que a gente fez. É isto, Ctrl V. Vamos verificar se eu seleciono, se eu salvar e vamos dar um refresh. E não trouxe, né? A gente não trouxe. Ah, tá. Os nossos títulos, né? A gente não trouxe. Cadê? Isso aqui, né? Então posso pegar isso tudo aqui e jogar tudo lá para dentro também, né? Então, Ctrl o X e vamos jogar aqui, né? No caso aqui, ok. Ctrl o V. Bom, vamos verificar. E tá lá pra gente, né? Ok. Bom, podemos melhorar, né? Por exemplo, não tem nenhum erro, ok. Por exemplo, aqui, né? Então a gente tem a nossa borda aqui. Eu posso simplesmente, no caso aqui, colocar um cabeçalho também, né? Que fica legal. Vou tirar este espaço aqui, né? E vamos fazer o seguinte. O que eu posso fazer aqui? Na nossa P3 aqui, a gente vai simplesmente colocar um cabeçalho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tag H3 ou H2. Como é um cabeçalho, um H3 fica legal, não fica? Então, vamos fazer o seguinte. E aqui eu posso colocar assim, por exemplo, soma dos produtos, né? Pode ser? Pode, não pode? E mais embaixo, então, a gente especifica os nossos produtos, né? Ok, bom. Eu posso colocar também um espaço, né? Ctrl C. Aqui eu já tinha aqui, né? Soma dos nossos produtos. Então, eu vou simplesmente tirar isso aqui. Pode deixar assim. O nosso coisa aqui vai ser success, né, pessoal? Text success. Então, e agora ele vai modificar lá. Vamos voltar aqui e tá lá para nós soma dos produtos. Na mesma sequência, deixa eu ver, ficou muito agarrado? Não, né? Tá o espaço bom aí, não tá? A gente pode então fazer também, a gente pode colocar também um BR que fica
mais separado, né? Sei lá. Vamos colocar aqui então um Ctrl C e aqui a gente vai também trazer, né, no nosso coisa aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, soma do produto. Não, aqui a gente pode colocar, por exemplo, nossos produtos, né? Pode ser então nossos produtos, né? Ok. Vamos verificar. Salva. Voltamos. E tá aí. Nossos produtos. Soma dos produtos, né? Ficou legal, né, cara? Bom. Aí, pessoal. Vocês faz conforme que, né? Se eu selecionar atrás lá. Se eu selecionar atrás. Ok. Se eu colocar o preço aqui, por exemplo. Traz aqui. Ok. Tá ativo. Não ativo, tá aí pra gente, ok, bacana, né? Bom, então, eu creio que aí ficou bom, por enquanto, né? Vamos começar a carregar, então, os nossos produtos, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um HR para ficar uma row lá, né? Ok, no cabeçalho fica melhor, não fica? Vamos verificar para depois a gente copiar muita coisa. Então ficou bacana aí. Vamos trazer os nossos produtos aqui então. Para isso a gente precisa criar o nosso método, né, para carregar isso aí, que é os nossos produtos, né? No caso aqui a gente tem o nosso produto próprio. Ok, bacana aí. Vamos fazer o seguinte. Logo cá abaixo eu vou criar aqui o nosso método e eu vou criar esta list, né? Então vai ter nossa lista de produtos, né? Então vamos passar aqui o nosso product, não é isso? E o que eu quero do nosso product? Então o nosso componente ele vai carregar o que? Os nossos produtos, né? Então eu vou colocar aqui por exemplo, produto ou lista de produto, né? Pode ser lista. Caramba, né? Vamos colocar aqui lista de produtos, correto? Então vamos passar o seguinte. No caso que eu posso criar, né? Eu tenho que criar esta nossa lista primeiro. Depois a gente traz o ID, blá 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 blá. Então vou colocar assim, product, não é isso? Nosso product list, que vai receber o que? Uma instância. Criamos new e chamamos aí. Vamos inicializar ele agora, né? Então, o que eu preciso fazer aí? Eu vou criar aqui um protected. Então, este protect vai receber o que? Um overwrite, né? Para ele poder carregar. Epa! Para ele carregar estes nossos produtos, não é isso? Então, overwrite. Não é override, no caso aqui, 2 R's, write, ok, e chamamos aqui o método void e passamos aqui o que? O nosso produto, né, que vai ser no onInitializer, já chamamos aí, então vamos fazer o seguinte, ele trouxe a nossa base. O que eu preciso aqui? Eu preciso inicializar esta nossa ação, né? Qual é? Carregar os nossos produtos, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui e vou criar aqui um produto, né? Que é o nosso produto list. Vamos ver se ele vai carregar aqui, tá? Aí, o nosso produto list vai receber o que? Um ponto add, porque eu quero adicionar o que? Chamamos aqui um novo, né? Temos o new, passamos desta forma, tá, pessoal? Que é um novo produto, correto? Neste caso aqui, a gente sai aqui, então chamamos o nosso novo produto. Eis a questão, vamos fazer o seguinte. Vamos ter o que aqui? Eu preciso do ID do produto, então ID vai ser igual que A1. Vai ser praticamente isso aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl+C,
vou vir aqui e Ctrl o V. Bom, o erro que eu tô tendo aqui é daqui, né? Ok, bom, como a gente abriu aqui, né? Ele fecha aqui este coisa aqui, né? Então fechamos ele aqui. Então já criei aqui já, tá, pessoal? Mais ou menos aqui. Vamos então fazer um loop para a gente poder carregar estes nossos produtos, beleza? Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte, logo aqui acima. Observe que a gente tem a nossa div, né? Temos aqui duas div que a gente já criou, né? Então, observe aí. E temos a nossa div main, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Logo abaixo aqui, saindo dessa div, vamos aqui criar outra div para a gente poder trazer os nossos produtos, correto? Então, essa div a gente vai colocar, por exemplo, o que a gente coloca aqui? Vou colocar uma classe. Esta classe vai receber o seguinte: eu preciso espalhar, né? Então, preciso do nome do produto, o preço e se ele está ativo, né? Eu vou colocar aqui umas colunas. Cara, eu tô com um problema sério no meu microfone. Eu acho que tá dando pau. Vamos comprar outro, né? Mas não ficou sem som aqui. Eu percebi quando eu olhei para o microfone e ele tava não estava dando sinal ali, né? O LEDzinho verde não estava apontando que estava capturando o som, né? Ok, mas é isso mesmo, acontece. Eu já tinha feito isso aqui. Então temos aqui, né, o nosso tipo. O que a gente fez aqui? Simplesmente criei, né, a nossa table, colocamos aqui um cabeçalho, tragamos aqui o nome do produto, preço. Se está ativo o nosso tbody, aqui eu fiz um for each, pegamos a variável que vai receber os nossos produto list, não é isso? E vamos fazer o seguinte, aqui o nosso produto list, e a gente vai simplesmente agora trazer em cada linha, né? Então nós temos nosso tr, eu vou trazer o td, que é os dados, né? A tabela de dados. E eu vou fazer um bind aqui. Este bind vai ser para quê? Para trazer o nosso prod, que está na nossa variável aqui do nosso for each, no ponto name, não é isso que eu preciso do nome dele. Então tragamos aqui o name. Aqui eu também preciso fazer um bind para ele trazer o nosso event, né? Então bind, neste caso, event, chamamos o evento. E o que eu quero fazer aqui? Eu preciso, né, de trazer os nossos onPut, né? Então, on input, para ele trazer o que eu tiver digitando lá, né? Então, on input, desta forma, e tá aí para a gente. Então, isso aí vai trazer os nossos valores, né? Se eu clicar aqui, salvar, e vir aqui, eu já tenho aqui, ó, um campo aqui, só que aqui ele tá trazendo, como a gente tem dois produtos, eu preciso melhorar isso aqui agora, né? Bom, então, eis a questão, né, cara? Ok. Aqui, se eu observar aqui, eu não especifiquei que vai ser igual aqui, ok? Se a gente salvar e vir aqui novamente, agora sim a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer, né? Então a gente vai trazer o produto.nome, aqui a gente fez um bind, passamos o nosso coisa aqui, né? O nosso valor, né? Que é onPut. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, vamos logo abaixo, e vamos ter então o nosso text, né? O nosso produto agora, no caso vai ser o price, né? Que é o preço. Eu vou colocar aqui, depois a gente pode modificar, a gente já colocou aqui, ok. Temos o nosso price.
e depois eu vou precisar se ele está ativo ou não. Então o nosso campo vai ser um checkbox, não é isso? Lembra que a gente está fazendo lá, e ele vai trazer se ele é, no caso aqui, o nosso produto is o que? Active, né? E eu não preciso desse bind aqui, ok? Bom, tendo isso aí, já dá para a gente testar aqui e ver como que está ficando. Vou salvar tudo, vou dar um refresh e a gente já tem aí o valor. Temos aqui o nosso coisa, né? E já temos aqui o nosso produto que a gente colocou aqui no nosso checklist, né? Então, ou seja, no nosso produto list, né? Cadê ele? Aqui, né? Então, temos aí o nosso produto list. A gente está simplesmente fazendo o nosso for each nele aqui, armazenando na nossa prod, e a nossa prod aqui está trazendo o nome, o price, e se ele está ativo ou não. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o princípio de tudo é isso aí. Depois a gente pode copiar muita coisa. Por isso que eu estou fazendo com bastante calma aqui para você acompanhar aí, tá? Então, bacana, né? Se quiser trazer o produto também, ou seja, o ID, é simplesmente vir aqui criar outra coisa aqui, outra TD, né? Trazer aqui, por exemplo, ID do produto, né? Então, só colocar aí ID desta forma e vir aqui e dar um Ctrl o C e um Ctrl V. E aqui simplesmente trazer aqui o produto ID, não é isso? Ok. Bom, salva. E se a gente vir cá, a gente já tem ele aí também, né? Ok, bom. Neste caso aqui, eu não gosto de trazer muito o ID do produto. Então, fica aí à vontade. Sua, tá, pessoal? Então, bacana aí, perfeito, né? Bom, então, neste caso, espero que tenha entendido aí. A gente também pode trazer, né, pessoal? No caso, se eu clicar aqui, né, por exemplo, esse produto aqui tá ativo ou desativado, ele me mostrar aqui também esses valores. Dá para fazer isso aí também. É simplesmente fazer outro, no caso aqui, outro loop aqui, né, ou outro for each aqui para nossa table, né? Então, fazer isso aí podemos fazer bem rápido. Então, vou fechar aqui um BR, vamos colocar mais espaço, pode ser outro BR, ou a gente pode colocar também um HR, né? Vamos colocar aqui um HR. E vamos verificar aqui como que vai ficar a divisão aqui, isso aí. E aqui a gente traz aqui, né? No caso aqui, pode ser, né, cara? Aí é a criatividade de cada um, tá, pessoal? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o nosso campo, onde a gente vai trazer o nosso coisa, né? Então eu posso colocar aqui soma dos produtos, né? No caso eu posso também colocar em um H. Tô com um problema sério que esse microfone não tava gravando novamente o áudio. Ok, bom, talvez pode ser na minha placa também. Depois eu tenho que resolver isso aí. Então, pessoal, o que eu fiz aqui para que a gente faz o display também aqui, né? Então, quando eu clico aqui, tá ativo ou não, ele também me mostra aqui, né? A soma destes produtos. Soma do produto tá bom, né? Pode ser outra coisa também. Então temos aqui se ele está ativo ou não, né? Então temos carne. Eu esqueci de trocar o preço de cada aí, mas não tem problema nenhum. Bom, então basicamente isso aí, né? Ok, bom, o que a gente pode fazer aqui para melhorar mais ainda? Vamos criar a nossa rota de produtos. Podemos fazer isso aí para ficar melhor ainda, né? Se a gente vir aqui em Page, a gente tem aqui o nosso Blazor, né, pessoal? Então, observe aqui. Aqui dentro aqui, a gente tem o nosso coisa, né? Deixa eu só abrir ela aqui.
é isto aqui mesmo. Vou copiar isto aqui, Ctrl o C. Vamos vir aqui, vamos adicionar outra classe. Ou seja, outra classe não classe, cancelar. Um outro Blazor, né? Component. Vamos vir aqui, Blaze Component. E esse componente aqui, a gente vai chamar ele de... O que a gente coloca aqui? Como vai ser os nossos produtos, né? Então, vou colocar assim... Eu vou colocar só produtos. Produtos? Pode ser demonstração. Então, demonstrar. Ou demonstração do produto, né? Ou coisa qualquer. Não tem problema nenhum, né? Ok. Pode, se quiser colocar no coisa também. Vamos colocar aqui no inglês. Então, demo, podemos colocar assim, demo o que? Product, né? Ou product. Pode ser só demo product, né? Que é produto, correto? Ou se não, se quiser também só abreviar assim, prod, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos fazer isso aí. Vamos dar um enter aqui. Vamos criar ele. E aqui, né? Lembra que a gente teve o mesmo ali. Então, a gente pode fazer o seguinte, Ctrl V. Só que aqui vai ser o nosso demo prod, né? Que a gente colocou. Então, demo, no caso, prod, né? Ok, bom. Tendo isso aí, ok, bom. A gente vem aqui e nós chamar também. Vamos copiar isto aqui, né? Ctrl o C, vamos colocar lá na nossa nave também. Então, ele vai chamar o que? O nosso produto, né? Então, vou copiar isto aqui, Ctrl o C, já vou salvar isto aqui. E vamos então aqui e ele vai entrar na nossa URL agora, né? Ctrl o V. E aqui vai ser, por exemplo, mostrar. Vamos mostrar produtos. Pode ser, ok? Vamos salvar. Vamos vir aqui, vamos executar isso aí. A gente já chamou lá na nossa URL, né? Vamos verificar aí. Ok, ele traz aí pra gente, né? Ok, vamos verificar. E a gente já tem aqui o nosso produto, demo de produto, né? Então, se a gente vir aqui e visualizar o produto, né? Vou só colocar assim, visualizar produtos, né? Ok. Se a gente salvar e voltar aqui, temos aí para nós, né? Ok, bom. Então, se a gente vir aqui, a gente pode aproveitar isto aqui que a gente tem aqui, né? Temos, vamos pegar tudo isto aqui, né? Que são os nossos produtos, Ctrl o C, e vamos vir aqui e no nosso demo aqui e Ctrl o V, que é a demonstração, né? Vamos vir aqui, deu um erro, stop, vamos ver aqui o que a gente fez de errado aqui, né? Ah, tá, porque a gente não coisou aqui. Vamos voltar aqui no nosso coisa aqui e mudar, né? Bom, então, para ter as nossas mudanças aqui, deixa eu fechar, poderia fechar um pouco aqui. No caso, eu não preciso disso aqui. Então, a gente precisa só da nossa lista de produtos, né? Ok. Vamos verificar. Se eu voltar aqui e executar, vamos ver se ele vai chamar isso aí para a gente manipular, né, pessoal? Ok. Então, se eu vim aqui, visualizar produtos, ok. Agora ele já não deu erro aí para nós, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, é começar a estruturar aqui, né? Ok, bom, então, visualizar produtos, eu vou colocar uma classe
E aqui a gente pode colocar uma classe nele de text traço success. Pode ser, né? Ou secundária. O que eu estou fazendo aqui? Success. Ok, bom. E aqui a gente vai deixar visualizar produto mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vou criar aqui uma div. Epa, vamos fazer aqui, no caso div. E vamos pedir aqui que tenha uma classe, né? Vamos colocar border, que mais? Vamos colocar um p traço. Bom, pessoal, meu microfone tá doidão, tá? Se tiver algo aí, é só continuar que vai aparecendo aí, beleza? Eu tô de olho aqui no LED que ele me indica que está capturando o nosso áudio, mas ele está cortando aí, não sei. Bom, então, o que eu fiz aqui? A gente simplesmente está criando aqui, né, uma div aqui, coloquei BG secundária, tá aqui P2, MT, margem no topo de 2, borda. A nossa div vai ser row para a gente poder trazer os nossos produtos aqui, né? E neste caso, então, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer outro for each, né? Então, vamos pegar aqui o for each. E cada produto eu vou fazer o seguinte, vamos colocar prod mesmo, né? Isto em nossos produto list, que é o mesmo que a gente copiou lá, né? Então podemos usar ele aí e vamos então trazer estes nossos valores, né? Neste caso aí, então, vamos criar outra div. E essa div vai receber o seguinte. O que eu preciso aqui para ele? Bom, neste caso eu vou fazer o seguinte. Eu não sei porque que ele não coisou aqui para mim, mas vamos então fechar essa nossa div, não é isto? E vamos fazer o seguinte, cara. Tá dando um erro aqui. Será que talvez as teclas que eu já programei de atalho para o VS Code tá dando problema aqui, cara. Tem que visualizar isso depois, mas não vem ao caso aí. Bom, vamos colocar aqui uma classe. Nesta class name aqui vamos colocar um BG de que? De light, né? Pode ser light? Pode, né, pessoal? Ok. Epa, que merda que eu tô colocando aqui. BG traço, no caso light, né? Então, light aí. O que eu posso colocar? Borda, né? Vamos colocar borda. E essa borda aí, eu vou colocar ela de 1 para ficar bem suave. E col, vamos colocar mais 5 colunas por aí afora. Bom, eis a questão. Vou colocar aqui agora um H4 para ficar bem destacável e vamos colocar aqui uma não bem destacável, né? Vai ficar bem lá descontraído que fala, mas ao menos está aí. Vamos colocar ele também como texto traço secondary e vamos fazer o seguinte, para ele a gente vai trazer os nossos produtos, né? Então vou colocar aqui produtos desta forma, não é isso que vai ser. No caso eu preciso do meu produto, né, cara? Então vai ser o nosso produtos. Vamos dizer aqui que tragamos então o nosso prod, não é isto? Ponto o ID no caso, né? Mas neste caso aqui esse cara deu um bode aí, né? Então a gente tem o nosso ID. Ok. Bom, nesta sequência, a gente está com um erro, né? Porque o que a gente colocou aqui em cima? Prod, ok. Ok, bom, agora sim. Então, basicamente, isso aí, né, cara? Sempre nesta pegada aí. Vamos colocar o nome do produto. Então vai receber o seguinte, o nosso produto, né? No caso que eu posso colocar
assim, desta forma fica melhor. Bom, então traz o arroba, o nosso prod ponto, o name, não é isso? Então com letra maiúscula. Na mesma sequência eu posso trazer, por exemplo, mostrar ou visualizar, mostrar as props deste produto, né, que vai ser igual. No caso aqui vamos colocar um input. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um input, pode ser um input text, eu vou só, pode ser só um input, né? A gente vai ver lá qualquer coisa, um input, qualquer coisa a gente coloca um coisa, né? Vamos pegar aqui o tipo dele, então o type vai receber o seguinte, um checkbox, né? Para a gente poder checar ele. Nesta aí vamos trazer então que eu quero o bind e eu preciso fazer o bind do ID deste produto, né? Então vai ser igual que o nosso produto, né? Então o prod, o que se ele tá ativo, né? Então prod no caso is active, né? Desta forma aí, cara, creio que já dá pra gente ter algum resultado, né? Que merda, né? Então, basicamente, isso aí, né? Eu creio que esta coisa aqui vai ficar muito feia aqui. Aqui vamos colocar mais ou menos 6. E neste caso, então, fazer aqui um if. Então, if se o nosso prod ponto, no caso estiver ativo, is active. Então, no caso aí, né? Pode ser, né? Então, se ele tiver active, no caso aí, então, vamos pedir ele que faça esse display para nós. O que que ele vai fazer o display aí? A gente vai fazer o seguinte para cada um, então, arroba aí, no caso, for it. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa var, e esta var vai ser as prop, né? Pode ser prop o que do produto, então prod in. Agora o prod, observa que a gente está fazendo duas verificação dentro, então chamamos nosso prod, mas eu quero os produtos property, então passamos ele aí. Neste caso, então eu preciso fazer o seguinte, que me traga estes nossos valores, né? Quando eu selecionar o que, ele traz o valor deste produto, né? Então, fazer o display. Neste caso, eu vou, então, no caso aqui, P, né, cara? E neste parágrafo, então, eu vou trazer o nosso prop, né? Isto, cadê ele? Tá aqui, este aqui, que é o nosso que a gente está pegando aqui do nosso prod. Então o que a gente vai fazer? Eu preciso daqui, quando eu selecionar a minha key, então ele faz o display, vamos dar espaço do nosso arroba, o nosso prod aqui, o nosso prod, tragamos o ponto, o value dele, né? Ok, bom. Desta forma, creio que dá, né? Bom, já aproveitei e melhorei aqui, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui o nosso botão já de uma vez aqui, para a gente poder ter ali, né? E eu criei uma função aqui só para ele poder aceitar ali, para ele não dar erros, e ficou desta forma. Vamos salvar aqui. Se a gente vir aqui, então já temos aqui o nosso formulário bacana, né? Se ele está ativo e não ativo, então ele chama a nossa coisa, mas ele só deleta aqui no nosso coisa, porque ele está simplesmente chamando aqui o nosso prod, né, na nossa lista. Depois a gente vai implementar isso, só para a gente ter aí este botão por enquanto. Bom, ok.
Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um botão também para a gente implementar isso aí, né? Então vou vir aqui, Ctrl V, e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente pode colocar, no caso aqui eu vou colocar private, né? Ok, private, vou colocar desta forma, void, e eu vou colocar aqui, por exemplo, como a gente vai incrementar, né? Então eu vou colocar assim, increment, pode ser, né? Um counter, né? Ou count, como queira, tá, pessoal? Então, count. O que ele vai receber? Que ele simplesmente vai contar os nossos produtos, né? Então, vou fazer o seguinte, eu não vou passar nada para ele e ele vai simplesmente implementar a nossa variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, count, que vai receber mais uma... Eita, que cacete, hein? O count ele vai fazer um alto incremento aí, beleza? Desta forma aí tá de bom tamanho, ok? Então vamos criar esta variável, Ctrl C, nós temos aqui o nosso count, ou seja, vamos criar o nosso método, né? No caso aqui, a gente também precisa fazer o seguinte, cara, eu preciso passar este valor, né? Então vamos fazer o seguinte, logo aqui eu vou criar aqui uma public e esta public vai receber o seguinte, vai ser um int e eu vou colocar aqui contra o V. Neste caso aí, então, o que vai acontecer? Vamos criar aqui o nosso get, né? Então pegamos o nosso get, ponto e vírgula e também o nosso set. Ok, bom. Então, agora a gente já pode implementar ela, né? Então, eu vou dar um Ctrl o C, ou seja, copiar isso aqui, Ctrl C, e vamos aqui em cima. Eu poderia copiar esta bagaça aqui, no caso aqui, né? Como a gente pode sair fora da nossa div. Por quê? Porque senão vai ficar agarrado os botões, né? Então vou fazer o seguinte, cara. Eu vou sair aqui e vou dar um Ctrl o V aqui. Eu vou pegar isto aqui, Ctrl C, e vou vir aqui abaixo e Ctrl V, cara. E aí a gente vai chamar o método onClick, né? Então no nosso botão eu posso tirar este nosso coisa aqui. E vamos lá. Então eu vou criar, eu vou deixar aqui como row, né? E vou colocar um PT de 4 mais ou menos, para ele não ficar agarrado lá em cima. E a gente vai ter o nosso botão. Neste caso aqui, a gente pode colocar isso aqui dentro do input, né? Que vai ser o nosso botão, né? No caso aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Input, a classe vai ser botão, né? Então vou colocar desta forma um botão, ok, ou seja, não a classe, o type, né, cara? Onde é que eu tô com a cabeça? Então vamos colocar aqui o type vai ser um botão. E agora sim eu vou colocar a classe, e esta classe aqui ele vai ser um btn traço success, e também a gente pode colocar um style nele. Vamos colocar um style que vai receber white, né, ou width. Aqui width vai receber o que? Uns 100 pixels. Pô, pode ser assim, né? Pode? Que merda, né? Pode ser. Vamos colocar, por exemplo, o value, ele vai receber o valor do nosso count, né? Que a gente colocou lá embaixo. Então, nosso counter. Ok. Aqui já tinha um tipo aqui. Tá bom aí, né? Class, o style, o tipo, ok, tá bom.
Então, ele vai ser um botão. E no caso aqui, então, onClick, a gente vai chamar o nosso método, né? Ok, então, vamos dar um Ctrl V e ele chama o nosso método, né? Ok. E aí, a gente vai fazer o autoincremento, né? Neste caso aí, eu vou colocar, no caso, eu coloco aqui, contador, vai ser igual, no caso, a nossa variável, né? Arroba o nosso count, né? Vamos ver se ele vai achar aí, mas não tem problema. Aí sim, ok, agora deu, né? Se eu salvar isto aqui e vir cá, a gente já tem um counter, né? Mas era para ele... Opa! Ele mostrou rápido ali. Vamos ver aqui o que a gente fez. Increment count. O nosso contador tá recebendo ele, né? Ok, bom. Bom, eu simplesmente coisei aqui, tá, pessoal? Só coloquei uma classe aqui melhor nas nossas coisas, aqui nas nossas div. Vai ficar desta forma aí, vamos ver aqui. Ok, aí ficou legal, né? Então, quando eu clico, por exemplo, produto, né? Eu coloco aqui e faço aqui a manipulação na hora da gente fazer o nosso pagamento, né? Ok, bom. Então, já vou fazer aqui também, usar um parâmetro aqui, caso vocês queiram fazer isso aí também, tá, pessoal? Então, podemos também usar isso aí. Então, se eu quiser colocar um parâmetro, eu inicializo ele aqui como 0, desta forma aí. E neste caso aqui, então, quando eu clicar, né? Então, temos aqui, estamos chamando a nossa counter, né? O incremento da counter. No meu onClick aqui, eu simplesmente passo o meu parâmetro. Qual é este parâmetro? Então vai ser igual, eu chamo aqui, chamo desta forma, aponta para nossa coisa, né? Para nossa função. Neste caso aqui, eu simplesmente passo o parâmetro aqui. No caso, eu quero que todas as vezes que eu clicar lá, ele auto-incrementa, por exemplo, em 4 produtos, em 5 produtos, em 6 produtos, ou no caso aqui, vamos colocar 4 só para a gente poder, ou seja, 5 só para a gente poder fazer esse teste. Então, o meu counter agora vai receber o seguinte: o nosso contador vai receber o nosso counter, só que como a gente passou aqui como 0, agora eu tenho que chamar este counter cá na minha função. Como que vai funcionar isso aí? Então, no meu autoincremento, em vez dele fazer que o nosso counter é igual mais, eu simplesmente vou mudar aqui para igual que, no caso agora, o meu counter, né? No caso ali, a gente colocou o nosso counter, está aqui. Ok, bom, tendo isso aí, então, no caso, ele vai auto-incrementar aí para a gente, né? Se observar aqui, no caso, é letra minúscula que a gente colocou, vamos verificar. Vamos verificar este counter, cadê? O que a gente colocou? A gente colocou o nosso contador, mas no caso aqui, cadê ele? O nosso count, né? Ok, contra o C, eu vou vir cá embaixo, contra o V, né? Isto aí. Mas, porém, eu não queria desta forma. Por quê? Porque isso aí é fácil pra gente confundir, né, cara? Então, o que eu vou fazer aqui para deixar mais suave? Ele já está dando aqui um erro. Eu vou modificar. Bom, então, o único erro aqui é o nosso counter, né, cara?
Então, o que está acontecendo aqui? O seguinte, eu vou colocar aqui, eu não coloquei o value para ele, né? Então, simplesmente adicionar aqui. Então, eu vou colocar aqui o value, que a gente pode pegar isso aí, então, né? No caso, o value dele vai receber o seguinte, o nosso counter, né? Ok. Agora sim, eu posso atribuir isto aqui ao nosso counter, né? Bom, então, quando eu fazer o autoincremento, eu tenho que especificar que este nosso coisa é um int, né? Então, passamos aqui, no caso, counter, né? E, então, contra o C, e ele aí, então, faz o autoincremento para a gente, né? Creio que é isso, né, cara? Ok, vamos verificar. Salvar. Se eu vim aqui, então vou dar um refresh aqui. Se eu colocar aqui, bom, ele contou 5, 10, 15, 20, aí. Ok, bacana. Bom, então a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu também vou colocar private, ok. Não altera nada do nosso botão deletar, né? Ok. Ok. Bom. Isso. Quando deletar, tá legal aí. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Então, quando eu clicar, eu vou apontar ele para o nosso remover. Poderia se remover produto, né? Ou deletar produto. No caso, remover ficaria melhor, né? Por quê? Porque quando a gente especifica deletar o produto, a gente está deletando de um todo. Agora, remover, a gente está removendo simplesmente ali da nossa listagem, né? Então, vou colocar melhor remover. Então, remover, então, remover, né? Ou remove produto. E aqui eu preciso do ID dele, né? Que sempre a gente vai pelo ID do produto, né? Que é mais seguro quando se trata de deletar, né? Então, contra o C, vamos vir cá embaixo e vamos fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui contra o V e aqui a gente vai precisar do seguinte. Como a gente está deletando, ou seja, removendo, né? Então, vou simplesmente pegar o nosso produto, né? Então, ele vai ser um int também e contra o V, né? Então, ou seja, remover produto, não. Aqui a gente vai pegar o nosso produto ID, né? Então, nosso product o quê? ID, né, pessoal? Que a gente colocou lá em cima, foi isso que a gente colocou no nosso, cadê? Produto, cadê? Remove, aqui em cima, o nosso produto ID, né? Poderia ser o nosso product ID, né? E não prod ID. Bom, é aí que a gente confunde, porque a gente já tem o nosso método, né? Para autoincrementar. Então, isso aí tem que ter bastante atenção nestas siglas, né, pessoal? Né? Então, bastante atenção aí. Mas eu vou deixar desta forma, porque a gente vai fazer um coisa aqui, né? Uma verificação se esse produto tem ou não, se ele está nulo ou coisa qualquer. Bom, então é simplesmente prestar atenção nisso aí. Então vou criar aqui, vou passar como parâmetro ID aqui e vamos fazer o seguinte. Então na nossa listagem aqui, para a gente poder deletar, eu vou fazer o seguinte, vamos criar então uma var, e esta var vai receber o nosso prod, ok, que vai ser igual a o que? Ao nosso produto list, não é isso? No caso aqui, remova, não, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele aqui que faça o seguinte, ponto, temos o first, não é isso? O first, o default, e aqui a gente vai simplesmente pedir ele que faça o seguinte, criamos uma variável e aqui ela vai ser apontada para o nosso que? O nosso U, não é isso? Ponto o que? O nosso ID, correto? Então, tendo isso aí, fica fácil, né? Então, se for igual ao nosso produto ID, né? Então, nosso product
no caso ID, que faça algo que eu quero que ele faça, ponto e vírgula. Vamos pedir ele aqui que faça a verificação if, se o nosso prod, né, no caso foi diferente, né, então exclamação, e no caso aqui igual a nulo, então pedimos ele que faça, pede ele que faça algo, né, então nulo, ok. O que ele vai fazer? Vamos então pedir ele que faça o seguinte, eu preciso que ele traga o meu produto list, não é isso? Vamos verificar. Então, nosso product, no caso list, que faça o seguinte, remova, né? Qual é a nossa variável, ou seja, nosso coisa, né? Nosso parâmetro, a gente colocou nosso prod, né? Ok. Bom, creio que é isso aí, né? Ponto e vírgula. Ok, vamos salvar. Tá com erro de aqui e aqui ok, salvando novamente. Vamos vir aqui então, dar um refresh. Então deletou e deletou. Aqui ele tá dando um erro aqui, ó. Era para deletar este aqui, né? Então eu clico aqui, ele deleta esse. Não faz sentido, ó. Bagaça. Au, lascada. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado aqui. Bom, então vamos ver aqui. A gente tem que perceber também. Ah, tá. Não tá correto aí, cara. Eu que tô aqui boiando, porque a gente tá fazendo um for, um if dentro do nosso botão na div, né? Então ele vai substituir. Por quê? Porque a gente está passando o nosso count. Ok? Então, neste caso aí, ó, observa que o ID 1, né? Se eu clicar aqui, aí ele passa o ID 2. Ok, correto. Isso aí. Ok, se eu pago aqui, ok, isso aí, perfeito. Aqui a gente pode trocar estes ícones também, depois a gente troca isso aí, tá, pessoal? Bom, este vídeo aqui tá bem longo já, e eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui e a gente retorna, tá, pessoal? Com outro vídeo para a gente poder, então, já trabalhar lá no nosso banco de dados para a gente deletar esses produtos aí, né? Ok, bom, então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.